mostrar aqui o robô, que pé que tá, como é que ele tá ficando, o Hanfuk, né? Então, Jesus, meu pai fica lá na sala assistindo porcaria no YouTube. Ele acabou de falar de 3 extraterrestres de biquíni. Olha só que tipo de coisa que ele assiste. Olha lá. Tudo mentira aqui, contra. A internet é campo de... Impressionante, não? Não sei se deu para ver na tela da TV. É uma montagem de 3 extraterrestres de biquíni. É um absurdo isso. Vamos ver o Hanfuk que interessa mais. Acho que não deu para ver, né? Mas é uma loucura completa, né? Olha lá o Hanfuk de pé. Eu tinha gravado falando um monte de coisa aqui. Eu tinha falado sobre oração. A mamãe fez uma oração agora no almoço. Eu vou tentar repetir alguma coisa e tentar imaginar o que eu queria falar. O que eu queria falar. Eu registro impressões que eu tenho, né? Olha que bonito o Hanfuk. Deixa eu abaixar aqui para ver se dá para ver o pé dele um pouquinho melhor. Dá para ver? Agora deu certo. Queria filmar ele de perto também, mas eu acho que a ideia é mostrar ele. Que efeito que deu, né? Parece aqueles robôs antigos japoneses de filme. Eu queria uma coisa nos anos 50, mas tem o capacete de um arma em anos 90. Mas as pernas, quadril, peito, por enquanto. Tem uma peça aqui, eu não sei se eu vou usar. Ó, eu achei um negócio de som de carro, tá vendo? Então, não sei se fica legal aqui, ó. Será que fica legal? Não sei. Não sei. Não sei. Então, o que eu estava falando é que quando a pessoa faz uma oração em voz alta, no caso, a mãe fez a oração na hora do almoço. Meu pai estava sentado também para almoçar. Ele não almoça aqui em casa. Ele almoça lá na Unesp. Todo dia ele pega um ônibus, porque o aposentado não paga o ônibus, e paga R$ 1 para almoçar lá. E ele tem essas manias, é uma mania que ele tem. E ele nunca almoçou à mesa da cozinha, assim. Ele vai, pega o prato e vai comer na frente da televisão. Então a ideia de família para ele é muito diferente, de casar, de ter filhos. Nunca foi assim, casou, mas não tinha comportamento de casado. Tinha num aspecto, em outro não, em outro não. Não, péssimo, horrível, como exemplo, né? E eu estava falando com o Nicolau na hidroginástica, que eu falei, Nicolau, eu estava pensando assim, e eu não casei, não tenho filho nem nada, porque eu resolvi simplificar a vida. Não é que eu não tive capacidade, que eu não quis, que eu não... Eu quis simplificar, sabe? Então eu vejo assim a figura do meu pai. A figura do meu pai dentro da formação da família, essas coisas. É como se não teve espaço. Eu e o Marcelo não casamos, não tivemos filho nem nada. E a arte consolou um pouco. E eu tinha um compromisso com a arte. Então, coitadinha da Cláudia, foi a primeira namorada que eu tive, né? Na época tinha uma diferença de idade grande, era 7 anos de diferença, né? Hoje que eu vejo, eu acho um absurdo eu ter 23 anos, namorar uma menina de 16. Não faz sentido hoje. Mas se as pessoas vissem quem ela era aos 16 anos, assim, era uma mulher, é uma criança, né? Hoje a gente pensa assim, mas na época era uma mocinha que começou a fazer teatro com a gente lá, e tinha a irmã bem mais nova, né, a Laís, e a mãe era separada, depois tinha casado de novo, né, a irmã dela, e começou a fazer teatro e
sei lá, calhou, né? E ela ser muito precoce e, sei lá, meio ajeitaram eu com a Cláudia, né? E ela pra mim, e ela aceitou namorar. Aí ficamos 3 anos namorando, assim, né? Até os 16, 17, 18, 19, até os 19 anos dela. Com 18 anos ela tirou carta e a gente ia pra lá, pra cá, ela ia no carro. Eu não tinha carta, não tinha nada. Eu só queria fazer o teatro e eu comecei com 21 anos, eu tinha 23. Então eu já tinha aí 2 anos, talvez 3 anos de teatro, eu já estava mais inserido, né? E essa experiência de namorar aos 23 anos de idade. E fiquei 3 anos com ela, não aceitava a separação nem nada. E ela, não só ela não gostava de mim, assim, a ponto de querer continuar junto comigo, quanto ela tinha ambição na vida de pessoas normais. Ela queria, lógico, ela já trabalhava e tinha carta de carro com 18 anos e, e ela queria outras possibilidades e ela fez a vida dela. Depois ela teve um filho, separou, passou muito tempo, casou com um amigo meu, né? Depois de muito tempo, teve um segundo filho, que é artista também, né? Então eu acompanhei a vida dela assim, à distância e passou, sei lá, 10 anos da vida, ou 8 anos, sei lá, depois disso, eu não curava isso e era até um incômodo para ela, coitada, assim. Era um incômodo, porque eu não ficava indo atrás dela, mas toda vez que eu via ela passar de carro, alguma coisa, eu parava e ficava hipnotizado. E eu acompanhava a distância, tudo. Depois eu tentei ter relacionamentos, essas coisas aí, me apaixonar. Aí eu gostava de uma ruivinha, que era a Regininha, né, que fazia teatro. Hoje ela tem 9 filhos, a Regininha, é um absurdo. Caramba, não. Nossa, pra quem não gostava da coisa, agora passou do ponto, né? Deu a volta umas 10 vezes na pista. Pois é. E demorou, depois eu fui fazer terapia e... tava falando de conversar com Deus, né? Conversar consigo mesmo, uma oração, né? Não sei se eu abordei isso aí. A verdadeira oração, como é que é, né? Se a gente tem um terapeuta, é como se a gente estivesse fazendo uma oração também. Porque imagine, a ideia do terapeuta é colocar um espelho e você falar com você mesmo ali, servir, né? Sem a crítica, tirar a crítica. Então, se antes o padre, quando a pessoa ia confessar, talvez tivesse essa ideia, um terapeuta também acaba tendo essa ideia, mas aí é que tá, a verdadeira oração é quando você está sozinho pensando, às vezes em sonhos, qual é a maturidade que você tem com a ideia de um ser divino e como você se relaciona. Algumas pessoas tornam-se ateu porque se machucam com essa ideia de uma fé, de uma não comprovação, de uma relação psicológica interna. Eles se machucam. Eu me machuquei, fiquei um tempo, fiquei 10 anos como ateu, né? Eu era um ateu de carteirinha. Né? Quando eu namorei a Emilene, era uma amiga, eu acho que... Eu morei um mês só. Ela estava indo embora do país, uma coisa, não sei o que calhou dela me apresentar. Foi o primeiro namorado que ela apresentou para a mãe. Que absurdo, ninguém acreditava o que ela estava indo embora do país, estava indo para a Inglaterra. E daí começa a namorar. E eu um tonto também, porque, poxa, tava o quê? Catando, tava ficando. Tá, mas eu gostei dela, sabe? Ela era uma amiga, era uma pessoa especial. Como aceitar isso? Né? Hoje também tá casada, tem filha, tudo. É isso, né? Pois eu namorei, bom, eu fiz terapia, né? Fiz 3 anos de terapia no meio dos malucos, assim, né? Mas eu não fiz terapia em grupo, eu fiz psicanálise com a Salete, né? No CAPES aqui. Foi muito positivo até retomar essa ideia de espiritualidade, que foi em sessão de terapia. Perceba, se o padre era um intermediário, vamos dizer, essa figura de um pastor em relação a Deus, intermediário, e você falar com Deus, a verdadeira fala com Deus é sozinho.
Então uma oração que você faz socialmente, assim todo mundo escuta, está falando mais para as pessoas do que para Deus. Porque você não vai confessar um crime, pedir perdão, se arrepender. Isso aí tem um outro nome. Isso é outra coisa. Né? Então talvez numa sessão de terapia você chega à conclusão que você tem que ir como no Dostoiévski, o Crime e Castigo, né? O livro, o spoiler é isso. No final do livro, ele está doente porque cometeu um crime, ele cometeu um assassinato e ele justificou a si mesmo esse assassinato como que ele era um ser superior e ele matou uma velha lá que penhorista, né? E que roubava dinheiro dos outros, explorava a desgraça, as pessoas em necessidade penhoravam lá um objeto de valor e ela pagava uma ninharia por aquilo né, uma avarenta. Então ele achava que pessoas especiais como Napoleão, ele conversava, e ele ajudava as pessoas, né, o protagonista do Crime e Castigo. E ele achava que ele estava acima, que ele sim importava para a humanidade. E aquela penhorista não tinha valor nenhum. Então logo no começo do livro, ele pega um machado e desce o machado na cabeça, mata a mulher, né? E o livro todo ele fica doente, ele adoece. Aí ele começa a ajudar, ele vê lá um senhor que é atropelado por uma carroça, aí ele leva ele até a casa, e eu acho que ele acaba morrendo, e ele meio que ajuda, adota a família desse senhor, que tinha casado com uma mulher que era muito rica, e que passou a ser pobre, e era muito mais nova que esse senhor, e tinha uma filha. Essa filha eu acho que ela até se prostitui, e é uma prostituição assim que ela não tem culpa, porque é para não morrer de fome. Dostoiévski, fora de série, né? O Crime e Castigo. Eu li há muito tempo, não me lembro tão bem. E daí a irmã desse protagonista está prometida também para um cara mais velho. E ele manda carta e a família, a mãe e a irmã, passam fome lá para ele poder estudar direito em São Petersburgo. Ele cometeu esse crime e o tempo todo ele fica doente. O dinheiro que ele recebe, ele acaba passando para essa filha desse homem que morreu, dessa família, e ele se apaixona por ela, por essa moça, e no final ele está doente, ele não sara e a polícia não investiga, não tão longe de achar que é ele. Então, em nenhum momento é uma busca dos investigadores russos lá, tentando achar quem assassinou aquela penhorista lá. Ele não consegue se curar, fica doente, daí ele confessa, se não me engano, para essa moça, né, que ele ajuda, e eu acho que ela fala isso, que ele deve confessar o crime dele, ir na praça pública, se ajoelhar e pedir perdão. E daí ele vai sarar, vai curar. Aí ele faz isso, e ele é preso e vai lá para a Sibéria, e essa moça vira que nem uma santa. Ela mora perto lá dessa área. Eu acho que é um presídio, que nem prisão rural, assim, né? Eles fazem trabalhos forçados. E ela vai lá e ajuda, e leva comida para eles, visita eles lá. E ela vira uma espécie de uma santa. E ele, olha como é espiritual Dostoiévski. E ele começa ele sara, né? Ele estava doente. Olha só como é profundo Dostoiévski, de princípios morais internos, a ideia de Deus, né? E tudo isso para lembrar da figura de uma oração onde você fala com Deus, você aceita os seus crimes e tenta-se achar caminhos diferentes para andar numa conduta melhor. Isso você fala com Deus é em segredo. Quando você vai numa praça pública e quando você tem uma mudança social e paga o preço por isso, é uma segunda etapa, né? Então uma oração em voz alta onde você vai confessar um crime, está falando com Deus, entendeu? Então você está fazendo essa oração escondendo coisas de Deus por causa das pessoas. Então não tem tanto assim de conversa com Deus numa oração pública, né, em voz alta. Então a mamãe fez a oração dela, ela fez
não é exortação, eu não sei que palavra que se relaciona a Deus, ela usou 3, poderoso e santo e não sei o que, justo, Deus. Aí ela pediu pelos irmãos dela, depois ela falou do meu pai, pelos irmãos do meu pai, família do meu pai, que também são nossa família, e meu pai nunca come à mesa, né? Que come sempre vendo televisão na sala, ou ele vai lá na Unesp comer por R$1. Todo dia ele vai, ele pega o ônibus, que é de graça, aposentar. E então eu fiquei pensando no meio da oração, já que ela nos colocava diante, junto dela, diante de Deus, e quem vê os vídeos e conhece a mamãe sabe a pureza que é e a força. Já falei do Corine, né, que tinha oração, que era que nem para criança. É um texto redigido, é um desafio para escritor, né, uma oração. O quão é relacionado a Deus. Eu acho que eu estou dando ciclos nesse falar sem parar, do que é se relacionar com a figura de Deus. Lembrei do Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é maravilhoso. Fiquei até meio tocado, né? Não sei se o vídeo registra a emoção mesmo. Eu pensando nessa coisa de ator, e mesmo leitura, a gente tem que entrar em contato com a imaginação de uma maneira potente. E se a gente for tocado pela emoção, a gente tem que aceitar ela, deixar ela. Agora, eu não sei até que ponto, se a gente alimenta ela para botar para fora a emoção e ficar nesse. Porque um ator tem que fazer isso, né? Ele tem que representar uma dor, a imaginação dele se coloca, vem aquela emoção e ela para. Então, talvez a arte da coisa é se permitir sair do real, entrar na imaginação e fazer aquela imaginação tocá-lo tão forte e ele esquecer do olho de fora. É a oração, né? Esquecer de que tem alguém me observando, essa é a arte. E vivenciar aquilo e se deixar ser visto. A Vanise Carneiro, né, deu uma oficina aqui de atuação para a câmera. Ela falava duas coisas que para mim era até nova, né? Ela tinha falado que tinha que viver o personagem, né? Que não era nem interpretar nem representar, era viver. Né? Não era representar nem interpretar, era viver. E para isso precisava se deixar ser visto e estar naquele momento, naquela hora. Mas eu acho que faltava a ideia da imaginação. A gente tem que imaginar com mínimos detalhes, de maneira literária. Todo mundo fala imaginação. Eu fiz o Odilon Esteves, veio aqui também, é um ator, e deu uma oficina que, para memorizar, a gente tinha que inventar uma historinha, com imagem. Então, para cada pedaço, você imaginava aquilo na sequência, e daí você memorizava uma lista de compra. Então, você imaginava uma historinha para aquela lista de compra. Então, eu tenho que comprar por palavras aleatórias. Aí você inventava uma história, por exemplo, avião, carneiro, sapato. Então, imagino, você inventa uma coisa e põe a palavra avião. Comprei uma passagem de avião, pois é carneiro, para levar o meu carneiro para comprar um sapato. Daí você lembra, avião, carneiro, sapato. Então é literário, né? Então vamos dizer que cada coisa é uma imagem e eu criei uma historinha literária. Então eu imagino para a emoção, por exemplo, fala assim, ó, se emocione agora, está diante de tal situação, você se comove. Então vamos pensar que antes dessa comoção, eu tenho que vivenciar literariamente a imagem e o texto e entrar naquele texto devagarinho, que seja uma coisa rítmica e que vá batendo a emoção, que esteja relacionado com esse emocional, psicológico, esse divino, essas coisas. E daí tem que estar nisso de verdade, nessa imaginação. Estar. E ao mesmo tempo essa imaginação tem que estar aqui, nesse lugar aqui. Nesse lugar, com essas pessoas. Entende? Então a imaginação, mas é aqui.
E daí isso tem que passar a ser o real daqui. E eu tenho que me permitir ser visto, mesmo sabendo que tem uma câmera, e daí vem essa catarse toda emocional, essa epifania, né? Então eu acho que é uma relação com Deus, a epifania, esse milagre da ficção virar real, que a emoção é real. Para o cérebro, ele não distingue uma verdade de uma mentira. Basta você imaginar aquilo lá, ele já aciona. Então, eu estava lendo sobre o Silvio Santos aí, que como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela. A atriz negra da Globo. Esqueci o nome dela. Ai, que vontade de abrir o computador para falar. E ela escreve, incrível. Ela é naturalista. Se bem que eu ouvi uns poemas dela, eu já superei esse meu complexo. Falo, nossa, como é que ela consegue ser tão naturalista? Hoje eu olho e vejo assim, não é mais tão natural assim. Eu já consigo fazer algumas coisas, alguma variação. Ela tem uma formação cultural, ela tem um jeitinho familiar de falar. Soa muito natural. É muito boa atriz, mesmo. Mas eu já consigo fazer algumas coisas que eu olho e falo, esse meu poema eu falaria diferente. Eu gosto da naturalidade que eu estou atingindo. Mas ela escreveu um texto falando do Silvio Santos, meio criticando, né? E ao mesmo tempo... E eu sou meio quase contemporâneo dela. Ela é mais velha. Eu acredito que ela seja mais velha que eu. Até uns 10 anos mais velha que eu. Mas eu vivenciei essa memória infantil do Silvio Santos na televisão na minha infância, onde meu avô, minha avó adoravam o Silvio Santos. A minha mãe herdou isso aí e foi até o final. E quando ela escreve sobre uma tia dela, eu tô lendo, de repente eu sou tocado pela emoção. E isso é o trabalho do ator, do conteúdo. Quando eu faço os audiolivros, eu comecei a perceber que sou tocado. E como ficar nisso? O segundo ponto seria ficar nesse local e fazer isso ser uma arte, que é o trabalho do ator. É ficar e até atingir níveis maiores que a gente teria na vida real. É como se fosse assim, na arte eu consigo me dar melhor do que na vida. Criar a permissão. E não aquela vaidade, sou um bom ator, não, eu tenho que chorar porque um bom ator tem essa capacidade, isso. Porque os grandes atores do mercado, porque eu fazia a cena bem feita, não tem nada a ver com isso. Tinha a ver, né? Quando a gente prestava IAD, falaram que a IAD fechou, né? Prestei tantas vezes lá. E ela não mede, não regula me fugiu o vocabulário, a palavra boa. Intimidade artística que aquele candidato tem. A relação que ele tem com a arte, a sinceridade, essa coisa íntima, psiquiátrica, psicológica, ela não mede isso. E nem a ideia de talento, ela mede algumas coisas. E tem tantas possibilidades que os jurados vão fazendo assim. Quando a gente, vou dar o exemplo dela, eu dei graças a Deus, parece que fechou a escola, eu adorei. Porque aquilo lá fornecia para a televisão, um mercado de atores. Eu vi tanta gente lá, gente tão mesquinha, desenvolve, tem talento, tem uma capacidade técnica. Aí a de antigamente era uma coisa, essa última era outra. Eu esqueci o que ia falar. Quem sabe foi muito bom. Eu fiquei contente dela ter fechado a vingança de tanta gente boa não ser aprovada lá. Eu esqueci. Eu aí, com 53 anos, evoluindo, escrevendo cinema, pensando nessa... tinha essa coisa de preciso me mostrar, preciso fazer a cena bem para eu ser aprovado, para poder estudar. Hoje eu nem gosto mais de teatro. Aí é teatro. É a relação artística com a ideia de ator. Para a câmera, que a gente pode se ver na câmera. O próprio audiolivro, eu reinventei a ideia de audiolivro para mim, que não é de locutor de rádio.
quando eu comecei a ler e ver que a emoção, que eu era tocado e eu poderia deixar isso ser visto, que o erro, essas coisas são humanas, a imaginação. Eu acho que tá mais, a escola está mais nisso daí, né? A dramaturgia do objeto que eu criei, que eu crio os objetos e crio histórias. A ideia de uma escola, né? Eu fiz educação artística lá na Unesp, demorou para aceitar isso. Bom, acabou o vídeo, está muito longo. Mas eu gostei porque eu senti um pouco de emoção aqui falando sobre algumas coisas, lembrando o crime e castigo, falando sobre a oração da mamãe, sobre o que é o trabalho de falar com Deus, desse ateísmo em parte curado. Porque pessoas dizem que acreditam em Deus, mas são ateus. Dizem que são cristãos e aprova a arma. Eu vi um comentário esses dias aí, pessoal a favor da pena de morte, Cristo morreu pela pena de morte, a favor de uma ideia de tortura, para conseguir lá, Cristo foi torturado. E tinha mais alguma coisa lá também. Ah, e de arma também. Cristo era completamente contra a arma. E eles dão um jeito. Então, igrejas que se associam a um político que fornece armas e que é a favor de tortura e pena de morte. Não sei, eu não sei, eu não sei mesmo, eu não sei qual é a oração que estamos fazendo no dia a dia, o exemplo, o que nós estamos orando, por exemplo, como eu me comporto socialmente, a oração ininterrupta, 24, meu comportamento social, a minha ideia de Deus sendo orada, no passar na ampulheta vira, cai a areia e eu vou orando. Qual é essa, o que eu exalo, né? A sublimação do meu valor espiritual, eu vou sublimando, sabe quando a naftalina ela passa do estado sólido para o gasoso? Sem ser água, ela já é meio isso. A gente exala para o divino, né? Então a epifania é o divino. Então eu imagino que o ator, quando ele consegue viver uma verdade imaginada, é uma manifestação do divino. A obra de arte, a beleza artística, é uma epifania. É o divino, aquilo não é, né? Então o ateísmo é um momento ideológico, político contrário. O ser humano não é um mecanismo matemático como se pensa separadamente. Então só é possível uma ideia que eu tive do ateísmo quando eu imaginava o ser humano separadamente, como um tubo de ensaio, uma coisa empírica, um laboratório. Quando a gente se coloca... Eu vi uma frase do Fernando Pessoa, nem sei se era dele, ele falava mais ou menos assim, eu vejo como antes, mas eu me vejo vendo. Uma coisa assim, é como se a gente tem um olhar sobre nós mesmos. Eu enxergo as coisas, mas eu enxergo a mim mesmo vendo as coisas. Então me parece que a ideia de se relacionar com Deus e acreditar em Deus não é uma coisa empírica nesse sentido. Ela é interna, é íntima. É da minha individualidade. Agora, se eu consigo colocar isso separado e falar, mas isso não prova nada, isso Deus não existe, e daí fica só uma revolta contra aqueles que acreditam, aqueles são ultrapassados. E de repente, essa revolta é a maior idiotice que tem. Se uma pessoa não acredita em Deus, então por que ela está tão preocupada com os que acreditam? É ateu, não Deus. E ela faz o Renato Tortorella usou uma palavra legal, faz uma cruzada contra aquilo, é uma coisa ideológica. Então, para mim, tem cristãos ateus e tem ateus humanistas de uma maneira cristã. E é tudo uma bobagem isso. Então, eu antes de sair da cama,
Hoje eu fiquei pensando, eu acho que eu vou falar um pouco sobre política. Eu tenho amigos que amam. Meu pai está lá na sala, vendo só política, política, política. É uma política atrasada, latifundiária, assim, de coronel, militar, de força, de os moralismos, não entende que o jovem... Fui comprar pãozinho, eu tô adorando esse vídeo porque eu não sei quanto tempo ele vai ter. Eu fui comprar pãozinho lá, peguei a moto, a mãe falou, vai de moto. Tempo feio, teve queimada, né? Caiu uma chuvinha agora. Aí eu falei, eu vou a pé, mas se não tiver, porque os pães são tudo meio queimado lá, tá meio ruim esses dias, aí eu vou no Central. Aí a mãe falou, vai de moto, porque daí você... Legal, tá bom. Peguei a moto, fui, tempo feio de chuva, peguei os pãozinhos, ela pegou lá dentro, não estava queimado, os maiores veio pão bom, e eu trouxe o pãozinho. Por que eu estou dizendo isso? Eu gosto de dar uma volta, fiquei tão contente de falar agora. Estava falando sobre a política, que eu ia falar sobre política. Aí eu pensei, qual é a maneira de se falar sobre política? Primeiro, não pode falar apaixonado sobre... É que nem o ateu falar sobre o ateísmo. Se ele tiver paixão, ele não está sendo ateu. É uma coisa ideológica. Então, se eu vou falar, por exemplo, de política, eu não posso demonstrar paixão. Porque isso não me interessa mesmo. Não me interessa. Então, eu vejo uma pessoa falando aqui na internet, a porcaria do Pingo nos Is, que meu pai fica vendo o tempo todo aí, e parece que eles estão num púlpito, parece um palanque político, estão fazendo campanha política. É o cabo eleitoral. Tem paixão. Aí tem uma vaidade na voz. Você vê um pastor falando na tribuna lá, com paixão, com vaidade, com tudo, esqueça. Não é um... Não está falando com Deus, nem sobre Deus, nem nada. Aquilo é política, é uma bobagem. Então, se um ateu começar a falar com paixão, não. Então, se eu tiver que falar sobre política, eu pensei, eu vou tentar fazer um vídeo falando sobre política. Falando tudo. Não pode ter paixão. Mas a gente fala apaixonado, né? Não pode ter paixão. Teria que ser assim. Isso realmente não me interessa. Eu não falo sobre isso. Quer que eu fale sobre isso? É. Não passa disso, tal coisa, assim, assado. Acabou o assunto. É curto. Eu não consigo falar de política da maneira como eu acho que tem credibilidade. Acho que até de falar sobre Deus teria que ter que nem uma oração silenciosa. Teria que ter uma intimidade extrema. Não ter a vaidade. Não consegui. Eu acredito em Deus, ateu, acredita na política ou abomina a política. Acho que eu não consegui fazer nada disso. Se eu conseguir fazer o Hanfuk, o meu robô, fazer uns roteiros, e o roteiro refletir um pouco dessa imaginação artística que eu divino, da epifania, é tipo que Deus exista e não a gente, né? A arte é uma manifestação, para mim, do divino, e acabou. Não tem comprovação. Karnal, querido Karnal, um gênio, filósofo, culto, fala, conhece todas as religiões, tudo. Né? E ama a arte, mas é isso. Se privou de, como um Fernando Pessoa, um Dostoiévski, alguma coisa, de ter uma ideia com tudo que está aí, de uma maneira humana. Eu acredito em Deus porque eu sou um ser humano, com todas as falhas, com tudo. Então eu passei a acreditar em Deus de novo e tentar entender como que eu devo falar de Deus. Por esse caminho. Sem igreja, templo de pedra, sem partido político, sem... Mas é muito difícil, né? Eu vou encerrar assim. É muito difícil. Vamos fazer arte. Vamos fazer mais um pouquinho.